Olá, pessoal lindo! Olá, pessoal de casa que está assistindo aí ao vivo. Aguentaram bravamente até o final, né? Também, né? Constitucional, né? O mais lindo de todos os direitos? Com certeza, né? Quem sabe constitucional sabe tudo, não é verdade? É verdade, a base de tudo. E, com certeza, gabaritar constitucional no concurso do TSE vai fazer com que você salte muitas e muitas e muitas posições, né? E o que eu quero? Ir para muitos churrascões de posse. Há muito, quem está aí do outro lado que me conhece, meus alunos aqui oferendas, que me perseguem, né? Eu jogo por mais, mas já me manda de volta. Sabem bem o que eu bebo no churrascão de posse. O que eu bebo? Caipirinha de? Não. Caju. De caju. De limão, fala sério, caipirinha de caju, só duas, porque se eu beber mais do que isso, eu faço regressão, né? Queridos, então, eu preparei para vocês, foram 10 questões, tratando praticamente todos os temas do edital, né? Mas eu sei que as professoras roubaram meu tempo, né? Então, eu vou tentar acelerar o máximo que eu puder, mas eu não quero deixar que ninguém saia daqui com dúvida. Fechado? Beleza? Então, vamos lá? Primeira questão, está aí no quadro aí para vocês. São programáticas. Aqui, desenho mesmo? Você não me explica não, né? Entendi assim? Ah, tá aí. Eu apago como? Apaga aqui. E tu é quem mesmo, hein? Gustavo. Então, tá certo, Gustavo. Então, vamos lá. A questão 1, são programáticas as normas constitucionais que asseguram o direito fundamental de todas as crianças e jovens ao acesso à educação básica. Vem cá, aqui a gente está falando de aplicabilidade das normas, né? Tema difícil, não? Ui, vai cair com certeza absoluta, né? E no edital da gente, ele fala sobre a aplicabilidade das normas, fala de normas de eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada, e fala em eficácia programática, como se fosse uma quarta classificação. Na verdade, é de princípio programático que está dentro da classificação de uma norma de eficácia limitada. Então, fazendo um resumo aqui para a gente, vamos relembrar. Toda vez que a gente percebe, olha uma norma da Constituição, ela tem eficácia jurídica, porque toda norma, galera, tem eficácia jurídica. Ela nasceu com uma eficácia jurídica. O que a gente precisa entender é qual é o grau dessa eficácia. A partir do momento que eu olho aquela norma, eu entendo exatamente o que ela quer dizer, quando eu digo ali, é vedada a tortura, por exemplo, no inciso 3º. Eu sei que a gente tem uma lei que fala, que trata da tortura, mas você consegue entender as atitudes que podem ser consideradas tortura? Consegue, não consegue? Se alguém torturar você, você vai entender, pumbas, eu estou sendo torturado? Sim, é claro que sim. Então, no primeiro momento, você olha e entende como é que você vai realizar aquele direito, né? Quando eu digo, por exemplo, lá no inciso 5º, né, que fala do direito de resposta proporcional ao agravo, sendo devida a indenização pelos danos causados quando você ultrapassa aquela máxima que a gente aprende em casa. O seu direito só começa quando o do coleguinha termina. Isso é a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão não é um cheque em branco, né? Você consegue entender como é que você vai realizar esse direito de resposta? Você sabe o que é o direito de resposta? Posso xingar vocês? Posso. Posso xingar, mas eu tenho que dar o direito de resposta? Sim. E eu vou ter que pagar uma indenização porque eu violei o seu direito? Claro que eu vou pagar, porque isso está posto na Constituição, o direito de indenização. Então, se você entende aquele direito, é uma norma de eficácia plena. E o que é uma norma de eficácia contida? Ela é plena até o legislativo resolver editar uma norma que vai restringir aquele direito, vai limitar aquele direito. O maior exemplo, claro que a maior parte dos professores, a gente sempre comenta sobre ele, é o inciso 13 do artigo 5º. É livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão. Posso ser, sei lá, posso ser decoradora de hoje para amanhã?
Posso? Decidi. Sou boa nisso, sou péssima cozinheira, excelente pedreira. Posso? Posso, de um dia para o outro. Mas aí eu estou muito bem decorando a sua casa e o legislativo, que não tem mais nada para fazer, resolve editar uma lei dizendo que para ser decoradora você tem que fazer um curso técnico. Eu vou continuar exercendo a função de decoradora? Não. Então, o que ele fez com o meu direito? Restringiu. Então, isso é uma norma de eficácia? Contida. Contida, porque eu restringi esse direito. E a norma de eficácia limitada? A norma de eficácia limitada, você olha para aquele direito que está na Constituição e você diz, que maneira, hein? O que é isso? Eu não consigo exercer. Eu não consigo exercer porque simplesmente o legislativo ainda não me disse como. É claro que a maior parte das normas de eficácia limitada, elas estão lá nos direitos sociais. Mas eu tenho falado isso nas turmas presenciais, nas turmas online que a gente vem tratando. A gente tem um inciso novo no artigo 5º, não temos? Inciso 79 do artigo 5º, agora que fala da proteção e o tratamento dos dados pessoais. Exatamente, né? Bem recente. E aí, exatamente. E aí, ele não diz que é na forma da lei? A lei já existe, que protege nossos dados? É a Lei Geral de Proteção dos Dados, não é isso? Se ela não existisse, você ia saber como é que você ia exercer esse direito? Então, é uma norma de eficácia o quê? Limitada. Deu para entender? Então, a norma de eficácia limitada, você não consegue exercer aquele direito se o legislativo não fizer a parte dele, que é regulamentar esse direito. Pode ser uma lei complementar ou uma lei ordinária, depender do assunto que vai ser tratado. Tá? Eu não gosto daqueles memes, eu chamo de memes, né, menemônios, que tem na internet, que você, é na forma da lei, conforme a lei. Eu não gosto, porque eu prefiro que você entenda. Se você entender, você não vai errar nenhuma questão que fale sobre isso. E aí a gente tem a norma de eficácia programática, que está expresso no teu edital, que é matéria do edital. Então, vamos lá, o que é programática? Programática, são programas de governo. Exatamente, eles demandam uma ação positiva do Estado. O que pode ser feito, o que deve ser feito. Então, quando ele diz, a saúde é direito de todos, dever do Estado, não parece propaganda política? Pareceu propaganda política, é norma de eficácia programática. Mas eu trouxe essa questão aí primeira para vocês, porque eu tenho certeza que metade do que está aí do outro lado, metade aqui da turma, vai errar essa questão. E aí eu quero que erre aqui, questão 2024, ó, super recente. Aí, ó. São programáticas as normas constitucionais que asseguram o direito fundamental de todas as crianças e jovens ao acesso à educação básica. E aí? É a programática? Não é a programática. A educação básica tem que ser cumprida. É norma de eficácia plena a educação básica. Porque se você não consegue a vaga do seu filho numa escola pública, você não pode requisitar isso no judiciário? O exercício do direito do seu filho, que ele tem direito à educação básica? A educação básica, ela inclui creche, inclui pré-escola, inclui ensino fundamental e ensino médio. É diferente quando eu digo lá em direitos sociais, o direito à educação. Ela é plena. Ela é plena. Ela é plena. A educação nos direitos sociais, aí sim, ela é uma norma de eficácia programática. Porque aí você vai entender a educação até o ensino superior. Mas a básica, a ação básica, ela é norma de eficácia plena. Você não pode confundir o artigo 205 com 208, lá em ordem social. Um fala do direito à educação de forma genérica. Essa é a norma de eficácia programática. O outro fala da educação básica. A educação básica, se ela não for cumprida, você tem direito a requisitar isso via judicial. Por quê? Porque é um direito de toda criança, de todo adolescente. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Então, essa primeira questão, ela está errada. Bota para mim o chat, que eu tenho certeza que vai ter uma porção de coisa aí, por favor.
Ela está errada. Não? Ah, tá, desculpa, perdão. Só fui botar a resposta. Ah, tá, botei errado, né? Muito bem. Ó, aluna oferenda presente. Natalinha, beijo! Natalinha, eficácia plena. Isso, eficácia contida eu tenho direito. Quando surge a lei, esse direito pode ficar contido. Exatamente. Muito bem. Ah, que linda! Obrigada, Glória. Pensei que fosse... O pessoal estava cheio de dúvida. Então, vamos lá, pode tirar, vamos lá para a questão 2. Questão 2, vai falar de princípios fundamentais. Só uma coisa que eu queria relembrar vocês. Princípios fundamentais, mais um tema do edital da gente, do artigo 1º ao artigo 4º. Em que pese eu divida os 4 artigos em temas diferentes. Artigo 1º, fundamento. Artigo 2º, princípio da separação dos poderes. Artigo 3º, a gente tem os objetivos, as metas a serem alcançadas, aquelas que até hoje não foram concluídas, por isso são metas, olhou, viu, isso aqui não existe no Brasil, é meta, é objetivo. Artigo 4º, os princípios que regem as relações internacionais entre Brasil e outros estados. Lembrando que o Brasil é o ganhador do BBB, é o ganhador da Fazenda, é o ganhador de férias com ex, ou seja, é aquele que não se mete em confusão, é aquele que não se MDB dos países. É aquele que está sempre se dando bem. Ele é aquele que vai apertar a mão de Putin, vai apertar a mão de Biden. É o Brasil. É o Brasil. E, apesar de ter essa classificação em 4 artigos, nós, todos os artigos, todos os direitos que ali estão expressos, você vai entender que são princípios. Então, eu posso dizer fundamento da soberania ou princípio da soberania. Eu posso dizer princípio que rege as relações internacionais, que são a prevalência dos direitos humanos, como princípio dos direitos, a prevalência dos direitos humanos. Eu posso dizer fundamento da dignidade da pessoa humana, como eu posso dizer princípio da dignidade da pessoa humana, porque tudo está dentro de um único título, que são os princípios fundamentais. Tranquilo? Então, vamos lá. 2. As políticas sociais visam reduzir as desigualdades sociais e alcançar a isonomia entre os componentes da federação. A gente tem por ideia que realmente a maior gama de emprego, de possibilidade de oportunidade de emprego, está na região sudeste, está na região também sul. E a gente sabe que no norte, no nordeste é mais complicado. Então, e aí? As desigualdades regionais, elas precisam ser alcançadas através desses princípios? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Essa isonomia relaciona-se a 2 objetivos fundamentais da Constituição. O de reduzir as desigualdades sociais. Para reduzir as desigualdades sociais? Sim. E a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas de discriminação, é verdade? Sim, então está certíssima a questão 2. Questão 2 certa. Ah, meu Deus, eu botei o... Ah, agora que eu vi, entendi. Como é que eu faço para voltar? Volta aqui? Opa, que eu volto? Ah, tá, volta não volta, né? Voltar é não voltar, né? Não, é só para botar errado aqui. Que eu tinha posto. Vamos lá, agora certo. Ah, entendi. Está encostando no sensor. Desculpa, tá? Contra a regra. Questão 3, vamos lá. Questão 3. O rol dos direitos e garantias fundamentais constitucionais é exemplificativo. Bom, é mais um tema nosso do edital, que trata dos direitos e garantias fundamentais. É o 2º título da Constituição, que vai desde o artigo 5º ao artigo 17. Oi? Ah, tá. Mudou sozinho? Foi? Ah, tá certo. Então, vai desde o artigo 5º ao artigo 17, não é isso? Bom, a Constituição é tão linda que, além de dizer quais são os seus direitos, ela garante a forma de exercê-los, não é isso? Como é que ela garante? Através dos remédios constitucionais, através dos remédios constitucionais administrativos, através de um princípio que trata do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, não é isso?
E aí, galerinha? O rol dos direitos e garantias fundamentais constitucionais é exemplificativo ou ele é taxativo? Ele é exemplificativo. Por que é exemplificativo? Porque se a gente olhar... Exatamente. Não está só nesses 17 artigos. Do que for para trazer mais direitos vai ser recepcionado pela Constituição? Sim, isso está onde? No parágrafo 2º do artigo 5º. Todos os tratados por ela adotados, pela República Federativa do Brasil adotados, serão recepcionados. Então, traz mais direito ainda, não é isso? Então, está certa a questão. Vocês sabem tudo, gente. O que é isso? Hã? Qual? Não, esse é o parágrafo 2º do artigo 5º, que fala exatamente sobre isso. Ah, o inciso 79. Aí veio por emenda. Se o Brasil assinar mais um tratado internacional, também vai trazer mais direitos ainda? Vai trazer mais direitos ainda, exatamente. É o que fala lá no parágrafo 2º do artigo 5º. Agora vamos lá para a quarta questão, também é 38, né? Peraí, 38. Ah, você que mexe ou sou eu? Ah, sou eu, tô chique, tô aprendendo, até o final da aula eu aprendi. Olha só, eu trouxe para vocês uma questão de algo que é recorrente em Sebrasp. Sebrasp, ela sabe, assim como todas as outras bancas, sabem que o país está dividido. Então, ela vai cobrar temas que vai dar aquela vontade louca no candidato de dar sua opinião. E aí, senhores, eu vou dizer uma coisa, se a opinião de vocês for igual a do Supremo, beleza. Agora, se a opinião de vocês for contrária do Supremo, babou, um abraço. Porque aquela velha história, eu odeio falar sobre política. Na minha aula está proibido de falar isso. Porque direito constitucional é política pura. E as bancas cobram, não somente, mas principalmente no artigo 5º, falando de Sebrasp, que é a nossa jurisprudência pura. Porque o resto ela sabe que você já quer saber. É a forma que tem de eliminar candidato. Esse tema aqui, putz, está sendo cobrado demais desde 2021. Demais. 2024 a questão. Então, vamos lá. É incompatível com a Constituição Federal de 88 a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar. O que é obstar? Proibir, criar obstáculo. Vem disso, né? Em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, são verdadeiros, ilicitamente obtidos, provas lícitas, e publicados em meios de comunicação, sejam eles analógicos, porque passou há muito tempo atrás, ou digitais. Certo ou errado? É compatível ou incompatível? É compatível com a Constituição. Ah, entendi. É compatível, né? Errado. É incompatível. Gente, o que é o direito ao esquecimento? Eu costumo dar sempre o exemplo que veio de onde ele se originou mesmo. Do Linha Direta, do programa do Linha Direta, né? Linha Direta é um programa que tinha na Globo, que ele tinha uma audiência altíssima. E ele revivia, como agora a gente está vendo nas últimas temporadas, crimes que tinham acontecido há anos e anos atrás. O que as famílias foram ao judiciário pedir? Eles tinham o direito de esquecer, porque toda vez que aquele crime passava novamente na TV, a família se revitimizava, então lembrava. Então eles tinham como familiares da vítima, ou até familiares, ou o próprio acusado que já tinha pago a sua pena, tinha o direito de esquecer, porque você lembrava novamente. A gente está vendo aí um seriado agora, ainda não assisti ainda, sobre o Maníaco do Parque. Então, você vai reviver tudo aquilo. O filme da Suzane Richthofen, da Suzane Richthofen, o próprio seriado sobre os Nardoni, né? Exatamente. Você imagina? A família sofre de novo? Aquele acusado
que em que pese ele tenha cometido aquele crime, ele já pagou, ele sofre uma revolta da população novamente? E aí, eles têm direito a esquecer? Não, sinto muito. Vamos lá. Se foi, olha lá, divulgado, fatos ou dados eram verídicos? E as provas foram licitamente obtidas? Sim. E foram publicadas em meios de comunicação, eram analógicos? Então, sinto muito. Você não pode, pelo direito de um, excluir o direito de todos à informação. Você tem a liberdade artística, você tem a liberdade de crença, você tem liberdades constitucionais que não podem ser travadas. É óbvio que cada caso vai ser analisado de acordo com os limites constitucionais? Sim. Houver excesso, falou demais, atingiu a honra, atingiu a imagem, falou a verdade. E aí o que vocês têm que ter cuidado? Sebrasp, ela tem uma característica muito interessante. Ela ama negar mais de uma vez. Ou seja, ela usa o não, nem que seja, através de palavras negativas. Você, às vezes, até entende o que ela quer, mas errou a questão. É incompatível com a Constituição? Aqui, ó, tem um negativo, incompatível, tem outro esquecimento, tem outro obstar. Olha quanta coisa negativa. Então, não é incompatível, é compatível. Né? É isso? Vocês que disseram. É? 3 vezes vocês erraram. Tá certo, galera. Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eita ferro, vamos lá. De novo, sou eu. Eita. Tá certo. É incompatível, você não tem um direito ao esquecimento, então tá certo. Pode ou não pode? Não tem o direito ao esquecimento. E vem cá, e biografia não autorizada? Pode ou não pode publicar? Claro que pode, pelo mesmo sentido. Pelo mesmo sentido, exatamente. Biografia não autorizada. Outra questão hiper, mega, ultra, blaster recorrente em Sebrasp. Perfeito. Esse é o tema 786, tá, galera? É o tema 786. O que o artigo... a gente está dentro do artigo 5º. Isso aqui está se referindo ao inciso 9º, que é a liberdade artística, científica, de comunicação, tudo isso, tá? Mas o tema que fala sobre isso é o 786 do STF. Tá certo? É artigo 5º. Isso, inciso 9º do artigo 5º. Tá? Eu também trouxe mais uma questão do artigo 5º, que fala sobre remédios. Tá? Então, vamos ver? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação? Pode ou não pode? Pode. Por entidade de classe também? E por organização sindical? Desde que estejam funcionando há pelo menos um ano? Pelo menos há um ano. Isso. E aí? Eu marquei como certo, mas eu fiquei na dúvida. É, né? A última está em funcionamento há um ano e o restante não, né? Só a associação. Quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Primeiro, partido político com representação no Congresso. Eu preciso ter eleito um deputado federal e um senador, ou basta eleger só um deputado federal ou um senador? É e ou é ou? Ou, não é e, é ou. Porque mesmo que eu só tenha um deputado federal eleito, não tenha nenhum senador, quando as casas se unirem, eu tenho um representante no Congresso. Então é ou, está lá no inciso 70, né, do artigo 5º. O que mais? A linha B, ele diz, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Quem é que tem que estar legalmente constituída? Associação. E em funcionamento há pelo menos um ano. Quem é que tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano? Associação. No primeiro momento, né, você diz assim, questão mole. E pá, errei. Por isso que só passa em concurso que vocês estão fazendo aqui, fazendo questão, incessantemente, para não serem pegos na hora. É. Errada. Vamos ver, bota lá o bate-papo enquanto o pessoal está anotando, para ver se tem mais alguma coisa. Fala aí para mim.
O irmão dela pediu para o esquecimento, porque eu li direto. Isso. Foi assassinar, que eu não consigo ver mais para trás. Não pode escrever. Áudio travando, falhando muito, a Adri está falando. Vamos lá. Questão 6. 6 não, a minha 6, né? Desculpa, calma. 40. Calma. 40, é a minha 6. Vamos lá. Quanto à organização política administrativa do Estado brasileiro, assinale a opção correta. Eu sei que a prova de vocês são assertativas. Mas o tema é imenso. Como é que eu ia trazer uma questão só? Então, eu trouxe como se fosse, a gente vai tratar como se fossem 5 assertativas. Tá certo? Beleza, pessoal aí de casa? 5 assertativas. Então, vamos lá. A primeira assertativa é: a capital federal do Brasil é o Distrito Federal. Certo ou errado? Errado! A capital é o quê? Brasília. Ninguém erra, né? Entendi. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Os tribunais superiores e o STF têm sede aonde? No DF, né? Claro que não. É na capital federal, é onde? Brasília. Vem cá, Tribunal de Contas cai para vocês também? Não. Claro que cai. Fiscalização financeira. E o Tribunal de Contas, ele tem sede aonde? Não, no Distrito Federal. Tchá! Por isso que eu fiz essa questão. Tá vendo? Presta atenção, pessoal. O que é Brasília? Alguém sabe? Tem prefeito ou tem governador? Prefeito, né? Alguém dá mais? Governador, claro. Nenhum dos dois. Tem um outro sistema, né? Qual é? Tá. Mas é o quê? Eleito isso? Ou é tipo do Paes, prefeito da subprefeitura da Barra? É assim que o Dudu Paes começou. E aí, é assim? Pessoal, Brasília não tem prefeito, não tem governador, Brasília não tem nada. Brasília não tem nada, principalmente sexta, sábado, domingo, segunda. Nada. Nada. Está todo mundo na asa do clube. Dos clubes. Pessoal, Brasília é como se fosse uma região administrativa do Distrito Federal. O Distrito Federal, que também é matéria de vocês, ele não pode ser dividido em municípios. Aliás, quando cai Distrito Federal e território, é justamente essa questão que cai. Território pode ser dividido em município? Pode. Distrito Federal não pode. Então, se ele não pode ser dividido em município, eu não posso dizer que Brasília é um município do Distrito Federal. Brasília, ele é só a capital federal e é a sede dos tribunais superiores, é a sede do STF e é a sede de outro tema que está para vocês lá em Poder Judiciário, que é o CNJ. Também é. Agora, Tribunal de Contas da União, a Constituição diz que a sede dele é no Distrito Federal. E aí todo mundo vai, blá, 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 blá. Por que fizeram isso? Para sacanear a gente. Não tem a menor sentido, a sensação que eu tenho que houve um erro material. Mas o Tribunal de Contas da União, a sede, apesar de ser em Brasília, não é na Constituição em Brasília, é no Distrito Federal. Se você coloca que é em Brasília, a questão está errada. Tá vendo? Então, vamos lá. Vai nada, ó, sentindo o cheiro de carne. Então, a primeira está errada. Letra B. Compete privativamente à União legislar sobre direito tributário, direito financeiro, direito econômico e direito urbanístico. É verdade? Não. Errado. Falou qualquer direito que não seja o TFUP. Tá para eu escrever aqui, né? Aí aparece para vocês, não é isso? Deixa eu escrever? Então, vamos lá, ó. TFUP, ó. TFUP. TFUP, tributário, econômico, financeiro, urbanístico e penitenciário. Esses 5 direitos são competência concorrente. A União dita normas gerais e os estados e o DF vão legislar de maneira suplementar. Como é que eu vou gravar isso? É tudo que interessa aos ex-governadores do Rio de Janeiro. Eu sei que o pessoal de São Paulo está aí, né, São Paulo? Mas olha só. Tributário, econômico, financeiro, urbanístico do Leblon, penitenciário de Bangu. Tudo que interessa aos nossos ex-governadores. Não tem R. Tributário, econômico, financeiro, urbanístico do Leblon, penitenciário de Bangu. Isso aí interessa a Ju.
Tirando isso, os demais direitos, você só não tem um Código de Processo Penal, um Código de Processo Civil, um Código Civil, um Código Penal que vale em todo o território nacional. Então, é privativo. Como é que se grava isso, professora? Tem um macete que depois vocês vão olhar do artigo 21 ao 24, analisando o macete com vocês. Não tenho a menor intenção de ser pejorativo, foi feito na minha cabeça, doente de professor, tá? Tudo que gera status e gera dinheiro é da União. Tudo que ela divide com os demais entes. Gerou dinheiro, gerou status, é só da União. Gerou trabalho, gerou despesa, ela divide com os demais entes. Então, gerou dinheiro, gerou status e a competência é material, é exclusiva da União. Gerou dinheiro, gerou status e a competência é legislativa, é privativa da União. Gerou trabalho, gerou despesa e a competência material, ela é comum, divide-se a dos outros entes. Gerou despesa, gerou trabalho, a competência legislativa, ela é concorrente entre União, Estado, Distrito Federal. Município entra na competência concorrente? Em regra, não. Isso já foi uma questão de prova. Sebrasp. Em regra, município não entra na divisão da competência concorrente, tá certo? Tá. E se caísse assim? Em nenhuma hipótese, o município entra na competência da legislativa concorrente, é verdade? Não. Porque falou sobre ciência, tecnologia e inovação. O artigo 219b, parágrafo 2º da Constituição, diz que a competência é concorrente e entra município. Então, falou ciência, tecnologia e inovação é concorrente e entra município. E segundo o STF, o que a gente viu na prática na pandemia, medidas de enfrentamento à pandemia, que os decretos municipais foram suplementares à legislação federal. Então, o STF disse que está certo, cada um que sabe onde o seu nó aperta. Tá certo? Tranquilo até aqui? Para saber, então, está errado porque faltou previdenciário. Exato. Não, não está. Qual? A B está errada porque faltou? Não, está errado porque é privativa. Porque ele não diz somente, né? Então, não diz somente, é porque não é privativa, é concorrente. Por isso que a B... Aqui, ó, vou mudar para vocês. Aqui a competência, ela é concorrente. Concorrente. Isso, TFUP é concorrente. Aqui, Brasília. Trabalhista, todos os outros. Todos os demais, civil, espacial, todos os outros. Hã? Não. Dá dinheiro e dá status, que não dá não? Dá status não? Uma lei só que vale em todo o território nacional? Pô, não é não? Todos os direitos é só privativo da União, à exceção desses 5 que vale para os nossos ex-governadores. Olha lá, a letra C. Os estados detêm competência para fixar horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, é verdade? Errado, estado não. É município, não tem município que fecha para sexta? O comércio fecha para sexta? Então... Exatamente. Aqui, não é? Foi mó barato, né? Vocês tiveram um feriadão aqui, maneirão, né? Ah, vai ter outro? Mentira, tem outro, mas teve um 18 e 19 agora, não teve? Uma parada diferente dessa? É mó barato, cara, adoro. Então, olha só, tá errado, não são estados, são os municípios. Municípios. Perfeito, é a súmula vinculante número 38 do STF. Letra D. É constitucional, lei estadual, que fixe a obrigatoriedade de divulgação diária em noticiários de televisão e em jornais de Estado-membro de fotos de crianças desaparecidas devido ao princípio da proteção integral. O que vocês acham? Está certo ou está errado? Tá bonito. É bonito, né? Não é bonito? É. Mas está errado. É bonito, mas está errado. Como é que ele invade a competência legislativa sobre direito
da criança e do adolescente. Como é que você invade a competência privativa para falar? Olha, tem mais ainda. Exatamente, você tem falando sobre radiodifusão sonora, a transmissão, né, dessa imagem, você obrigar que as empresas façam, isso quem faz é a União. Então, a competência ela é exclusiva e a competência ela é também privativa. Né? No caso aqui, ele está falando de legislar, né, seria privativa. Está falando sobre a lei estadual, a lei privativa, ela tem as duas inconstitucionalidades, tanto material como a formal. Não poderia falar sobre aquela matéria e nem poderia ser através de uma lei estadual, tá certo? Então, está errado, é inconstitucional. Isso aqui é super recente, é o informativo 1048 do STF. E letra E, só me resta essa, viola o princípio da livre concorrência, lei municipal que limite o quantitativo de instalação de empresas do mesmo ramo em determinada área, é verdade? É verdade, súmula vinculante número 49, é verdade. Gente, eu estou com um problema, acabou o tempo, infelizmente. O prédio fecha, eu posso dar para vocês o gabarito? Vou dar gabarito, perfeito. Então, olha, questão 7. Questão 7, mas todo mundo aqui vai estar com a gente no projeto, não é? Errada, questão 7. Você dá essas questões todas? Dou, prometo que eu dou. Até porque eu escolhi a dedo. 7 a 40. Ah, perdão. 41. 41 está errado. Eu estou botando no quadro. Estou botando. 42, a decisão errada. 43, que eu não estou nem mais lendo. Ainda bem que eu trouxe aqui. Está certa. Está certa. É, porque está faltando o certo e errado, né? Está certo. Texto constitucional. 44. Compete ao CNJ. O controle está certíssima. 44 está certo. E aí acabou, né? Está certo. Está certo. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Passou voando! Desejo a vocês toda a sorte do mundo. Vocês estejam aí com a gente no projeto que a gente vai fazer. Só questões. Tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.